Agora vamos para a parte dos touros e ursos, né? Vamos falar um pouco sobre quem está indo bem, quem está indo mal, ou quem, né, está aí, digamos, com uma tendência positiva, uma tendência negativa, enfim, né? Vamos eleger aqui algumas empresas, alguns ativos, algumas alternativas de investimentos que podem ser interessantes e outras nem tanto, começando pela Júlia. Júlia, quem que é o seu touro desta semana? Meu touro dessa semana, Vitor, tá até meio óbvio, não tinha como ser diferente. A renda fixa, e não estou falando pelos títulos terem valorizado ou não, pelos títulos públicos terem valorizado ou não, porque, né, a gente sabe que quando o juro sobe, o preço do título cai, né? Quando a gente está falando aí de pré-fixados e títulos atrelados à inflação. Então, não estou falando que tenham sido títulos que tenham se valorizado e, com isso, seus investidores tenham ganhado com a valorização. Mas eu me refiro à renda fixa como alternativa de investimento aí que está realmente muito atrativa, como a gente já falou nesse programa de hoje, e eu queria fazer uma menção aí honrosa aos títulos atrelados à inflação, porque, enfim, com essa situação toda lá no leste europeu, né, uma guerra que pode ter um impacto inflacionário para todo mundo, né, para todo o planeta, já está tendo, e o brasileiro está sentindo muito no bolso, já estava sentindo muito no bolso, né, a alta de preços, e agora está sentindo ainda mais, né, o que era caro ficou mais caro. Para quem tem dinheiro investido, proteger esses recursos da inflação é importante, e agora a gente tem um cenário realmente muito interessante para esse tipo de investimento, que é o juro real alto, né, a taxa pré-fixada, né, a taxa acima da inflação está elevada, e a proteção contra a inflação. Então, para quem se preocupa menos com quanto vai resgatar no futuro e mais em eu quero ganhar acima da inflação, não importa o que aconteça, os títulos atrelados à inflação são essa alternativa. Então, Tesouro IPCA, CDBs, LCIs e LCAs atrelados a IPCA, a gente tem aí no mercado algumas alternativas na renda fixa com essa característica. Então, meu touro da semana é renda fixa aí para o pessoal ficar de olho nas boas ofertas nessa classe de ativos que estão rolando aí no mercado. Tá, ótimo. E você, Vini, quem que você traz como touro desta semana? Vitor, meu touro da semana vai para o senhor Jerome Powell, presidente do Fed, Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que comandou a primeira alta de juros da maior economia do mundo desde 2018. Foi uma alta de 0,25 ponto percentual. Podemos dizer que foi, nesse sentido, um pouco tímida diante das pressões inflacionárias que a economia norte-americana está sofrendo. Porém, e essa primeira reação do mercado, assim, que foi anunciada, a alta de 0,25 ponto percentual, que era esperada, a reação dos mercados foi positiva. Porém, logo depois, quando os investidores se debruçaram sobre o comunicado, descobriram que os diretores do Fed planejam mais 6 elevações de juros ao longo desse ano. E aí, aquela alta que a gente estava vendo nas bolsas começou a cair, começou a diminuir, a gente viu arrefecendo, e até ali uma ameaça de que as bolsas poderiam virar com o Fed sendo mais agressivo do que o esperado para os seus próximos passos. Só que aí veio o senhor Jerome Powell, na coletiva que o Banco Central norte-americano concede logo depois das decisões, e alinhou as expectativas dos investidores, mostrou os dentes, falou que a economia dos Estados Unidos aguenta, sim, o tranco de mais altos de juros, mesmo em um cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele deixou, então, com isso, ele conseguiu conter ali os temores dos investidores naquele momento, e aquele movimento de queda que a gente estava vendo da Bolsa logo depois, ali em reação à perspectiva de mais altas de juros lá nos Estados Unidos, ele acabou se revertendo, as bolsas acabaram subindo. Essa semana, inclusive, está uma semana muito boa para as bolsas norte-americanas, apesar de sexta-feira estar o cenário um pouco mais turbulento, mas a semana, em geral, para os mercados norte-americanos foi muito boa, e hoje, inclusive, as bolsas lá fora, tanto a Nasdaq como o S&P, continuam subindo, uma das melhores semanas aí dos últimos meses, né, porque as bolsas americanas vêm sofrendo desde o início do ano.
Ou seja, o mercado comprou mais uma vez o discurso do Jerome Powell, de que realmente a economia americana vai aguentar o tranco da alta de juros. Só vou colocar aqui um porém, que também os investidores compraram o discurso do Powell lá no ano passado, de que a inflação seria temporária, e quem acreditou nisso acabou se dando mal e perdendo dinheiro, Vitor. Mas, enfim, como o nosso touro aqui é só da semana, então vou dar vou premiar aqui o Jerome Powell.